mais uma oportunidade de refletir na palavra do Senhor, é mais uma reflexão, não é isso? E contamos com a tua participação, tua audiência, né? Você que está mandando mensagem, tem áudio pra gente daqui a pouquinho também compartilhar com você, está nos acompanhando nessa manhã toda especial. Bom, hoje nós vamos falar sobre crianças, né? A nossa leitura hoje vai nos ajudar na instrução dos nossos filhos, né? Criar os nossos filhos. E o Senhor Deus, Ele nos propõe, né? Nos dá a oportunidade para estudar a sua palavra e buscar conhecimento nela para saber lidar com as circunstâncias da vida, né? Como é que eu vou cuidar bem do meu filho? Que decisão posso tomar? Como posso ajudá-lo na sua caminhada, né? E aí, o Senhor nos ensina através da sua palavra. A nossa leitura hoje é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 e versículo 3, 14 e 15. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Esse texto nos traz uma clareza, né, de como lidar com a criação dos nossos filhos. Aqui está o texto que diz: recordo-me da sua fé não fingida. Não tem como a gente fingir e não ser descoberto que está mentindo. O texto é claro quando diz que quem primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Vai passando de geração a geração, quando nós somos autênticos na nossa fé, quando somos pessoas servos de Deus autênticos, que adora a Deus em espírito e em verdade, nós vamos transmitindo essa mesma mensagem para as futuras gerações, para nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, e assim nós levamos a mensagem do Senhor adiante para o futuro. Na leitura de hoje vemos o cuidado de uma família a ensinar o caminho do Senhor a seu descendente. A avó, mãe, ensinou para a filha, também mãe, e depois essa filha, mãe, para o seu filho, no caso aqui Timóteo. Você já parou um pouco para pensar na sua conduta? No que você tem ensinado para os seus filhos, netos, a sua família? A tua conduta é uma boa conduta diante das pessoas que estão ao seu redor? Pois bem, todos estão de olhos fitos em você. Por mais que você ache que está fazendo tudo certo, aparentemente, tome muito cuidado, porque todos estão olhando para você. Nós somos exemplos, não só no nosso falar, mas na nossa conduta. Temos que ter muito cuidado. Tem um velho ditado que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É um grande erro dessa parte, porque muitas crianças observam a nossa conduta, o nosso modo de viver. Não só as crianças, mas também as pessoas que estão ao nosso redor. É por isso que existem muitos escândalos por aí, não é verdade? Algumas pessoas falam: fulano é um mentiroso, ele fala muitas coisas, mas a conduta dele não é igual às suas palavras. Pode dizer: é um crente mentiroso, é um falso crente. E isso existe. Por isso nós devemos ter muito cuidado. E Jesus nos esclarece isso aí, para ter cuidado, para não fazer tropeçar um pequenino. Veja a grande responsabilidade de você, de nós temos, de ser bons exemplos para todas as crianças que passam por nossa vida. Os filhos são responsabilidade dos próprios pais. Não adianta gerar filhos para depois largar no mundo e deixar que outros cuidem deles. Se for para fazer isso, então é melhor não ter filhos. Se Deus lhe deu graça de ter filhos, então você é responsável por eles e Ele vai cobrar de você esta responsabilidade. Pode ter certeza que chegará o dia de Deus te cobrar. Se você foi um bom pai, se você ensinou seu filho no caminho correto, leve a sério essa tarefa de criar, educar bem os seus filhos. O que você está ensinando para as suas crianças?
Faço essa pergunta a todos os adultos, pois todos, sejam parentes ou não de uma criança, ensinam as crianças. Todos nós a ensinamos por meio de nosso exemplo, não só no nosso falar, mas no nosso modo de agir, pois todos estão nos observando. Quantas crianças assistem um seriado, né? E vê os heróis vencendo e todos querem se dizer, eu quero ser igual a ele. Os nossos filhos também olham para nós e dizem, quero ser igual ao meu pai, quero ser igual à minha mãe. E a nossa conduta como está sendo? Estamos buscando a Deus? Estamos incentivando nossos filhos a ir à igreja, ler a palavra do Senhor, orar, apresentar os nossos pedidos a Deus, confiar no Senhor, crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas? As crianças observam bem aquilo que os adultos fazem e as imitam. Por isso, o nosso exemplo para elas é importantíssimo. A maneira como faço as coisas, a maneira como falo, a maneira como ajo e reajo às mais diversas situações que ocorrem na minha vida. É claro que também é importante o que ensino com palavras, mas se a criança não me ver fazendo aquilo que ensino, perco a atenção dela. Não dá para viver no faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Se lhe falta sabedoria para isso, peça a Deus, pois ele prometeu em sua palavra, em Tiago 1:5, que dará sabedoria a quem lhe pedir. Deus é bondoso. Ele não só deixou a sua palavra para consultarmos, mas ele também nos ajuda dizendo, peça a mim sabedoria que eu vou dar a você. Lá em Tiago 1:5 diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Nós devemos ter muito cuidado, amigos, porque seremos cobrados pelas nossas ações, né? A própria palavra de Deus diz que não se engane, né? O que o homem planta, ele vai colher. De Deus não se zomba. Se Deus deu família para você, se Deus deu teus filhos, cuide bem deles, é o teu bem mais precioso. Muitas pessoas investem tanto em cursos para saber lidar com a economia, né? E ter boa condição financeira, saber fazer um bom negócio, cuidar bem dos seus bens materiais, mas não investe nos seus filhos em temer ao Senhor, em acreditar no Senhor, em buscar ao Senhor diariamente, e acabam perdendo seus filhos quando chegam na maioridade. Mesmo na adolescência já não querem mais compromisso com Deus, porque não veem os seus pais fazerem e perdem interesse pelas coisas do Senhor. O fim é triste. Todos nós vemos muitos se perdendo em drogas, muitos se perdendo em comportamentos pecaminosos, porque não receberam a instrução necessária para ter uma boa conduta. Porque pode muito bem, quando você cumpre a sua missão de ser um servo de Deus e leva a mensagem de salvação para os seus filhos e dá uma boa educação para ele, vamos lembrar do versículo de destaque que nós lemos aqui, que o seu filho, quando estiver velho, não vai se esquecer do que você ensinou para ele. Vamos cumprir a nossa missão de pais que amam seus filhos e ensinar os caminhos do Senhor para ele, para que ele tema o Senhor. Quando chegar aquele momento de fazer algo errado, ele lembrar, meu pai não me ensinou assim. Meu pai me ensinou a fazer dessa forma. Porque se ele chegar a fazer algo de errado, lá na frente ele vai se arrepender. E acontece como aconteceu com o filho pródigo voltar para a casa do pai. Criar os filhos com sabedoria é grande desafio, mas tendo Deus ao seu lado, instruindo essa tarefa, será uma experiência maravilhosa e gratificante. Para instruir uma criança naquilo que realmente é o melhor para ela, você precisa buscar a orientação de Deus para não ocorrer que você imponha os seus objetivos pessoais a ela acima da vontade de Deus. Crie, eduque e oriente seus filhos segundo a vontade de Deus para eles e veja como isso redundará em muitas bênçãos e alegrias para você no futuro, pois o futuro lhe dirá. Crie seus filhos no caminho do Senhor. O melhor instrutor é Deus. Busque sabedoria dele para você poder instruir seus filhos. A nossa responsabilidade é ensinar nossas crianças a temer e amar o Senhor. O mundo depende disso. As futuras gerações precisam conhecer o Senhor.
precisam temer a Deus. Nós somos luz do mundo quando nós conhecemos a verdade e quando praticamos a verdade. E quando ensinamos a verdade, trazemos luz para iluminar as trevas. Porque se nós perdemos a oportunidade de ensinar os nossos filhos, aqueles que estão conosco, que foram colocados para nossa responsabilidade, perdemos o controle da nossa vida, que não faz mais sentido. Então vamos aprender com o Senhor. Temos a oportunidade de buscar a orientação na sua palavra e, como o texto de Tiago fala, vamos pedir a Deus sabedoria para saber lidar com as situações que enfrentamos diariamente com os nossos filhos, porque Deus conhece os corações, tanto os nossos corações como os corações daqueles que estão aprendendo conosco. Que Deus nos abençoe nesse dia, nessa manhã, que possamos ter o desejo de cada dia mais amar a Deus e praticando a sua vontade, para que outros também conheçam o Senhor através do nosso modo de viver. Que Deus abençoe você nessa manhã. Bom dia. Rei dos reis, aqui estou. Renda-te o meu louvor e adoração, pois tu és Deus acima dos céus, acima de nós. O universo se formou com a tua voz, o mundo inteiro veio a existir. Verbo de Deus, princípio e reis, aqui estou.